o Brasil vem sendo assolado, inundado, com um conjunto, esse sim jamais visto antes na história do Brasil, de falsas informações. Nós assistimos ao longo desse último período eleitoral no Brasil um conjunto de promessas, de compromissos que se esvaíram, que escorreram pelos dedos poucos dias após a eleição da atual presidente da República. Compromissos que foram esquecidos como se fosse possível virar uma página da história de forma tão rápida e tão inconsequente. Mas o que me chamava a atenção, e chamava a atenção, tenho certeza, de muitos dos parlamentares que aqui estavam, era a tranquilidade com que o governo, e isso, senador Cristóvão, serve não apenas para o governo federal, em especial para este governo federal. Mas eu cheguei a perceber que isso também ocorria em alguns estados da federação. Um conjunto de informações na publicidade oficial sem qualquer confirmação de fonte, sem qualquer credibilidade que assegurasse que aquelas informações transmitidas à população deveriam ser críveis. O que é a publicidade oficial? É um instrumento dos governos de, obviamente, informarem os seus cidadãos em relação a medidas que estão sendo tomadas e até mesmo alertá-los para problemas que eventualmente possam vir. O descompromisso, o descasamento absoluto das publicidades oficiais com a realidade cotidiana das pessoas levou o PSDB, por sugestão de muitos dos seus membros, em especial do senador Aloysio, a interpor uma ação judicial cuja decisão acaba de chegar ao nosso conhecimento e foi dada no dia de hoje. A nossa ação, simplesmente, senadora Ana Amélia, no objetivo de preservar, de proteger o cidadão comum das falsas informações, desse chamado estelionato, essa palavra hoje tão em voga no Brasil dos nossos tempos, mas no momento em que se percebia que não havia nenhuma conexão daquilo que se divulgava com a realidade palpável, compartilhada no cotidiano das pessoas, nós interpusemos uma ação judicial no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque o governo federal, e fico apenas nesse exemplo, mas repito, isso vem ocorrendo também em outras unidades da federação. O governo federal, para justificar o injustificável, para justificar a necessidade de um ajuste fiscal, que o governo negava durante toda a campanha eleitoral, sem ter a coragem e a responsabilidade de admitir os equívocos que cometeu durante a campanha eleitoral, chegou ao limite de dizer aos brasileiros, em cadeia de rádio e televisão, numa propaganda milionária, pérolas como, por exemplo, as razões para o aumento da conta de energia, que na verdade é o oposto, senador Cristóvão, daquilo que se propunha no ano pré-eleitoral, era a responsabilidade, vejam só, da seca no Nordeste. Dizia que o sacrifício que se buscava da classe trabalhadora eram passageiros, que na verdade esse ajuste visava garantir os direitos da classe trabalhadora no momento em que eles eram claramente subtraídos dessa classe trabalhadora. Portanto, no momento em que entramos com essa ação, tomamos o cuidado de preparar um projeto de lei que estou dando, o qual hoje protocolo no Senado Federal, que garante ou que obriga a todos os governos em quaisquer níveis, que no momento em que passam a veicular uma propaganda, naquele mesmo dia, senador Cristóvão, eles possam disponibilizar à consulta da sociedade um site onde informam de forma clara e objetiva quais as fontes, quais as informações, quais os dados, quais as pesquisas que justificam aquela peça publicitária. Portanto, no momento em que se tem uma peça publicitária em execução, seja no rádio, seja na televisão ou mesmo na internet, os governos têm que disponibilizar os dados, as informações, o eventual autor da pesquisa que justifica aqueles dados. Como isso jamais ocorreu nesses tempos modernos ou nesses tempos de governo do PT, no momento em que nós entramos com essa ação para cobrar a correspondente realidade, a correspondente responsabilidade da publicidade oficial, o eminente juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Renato Coelho Borelli, acaba de deferir uma liminar que determina a união
que, no prazo de 72 horas, retire toda e qualquer publicidade do governo federal de que trata as garantias trabalhistas e o sistema energético, seja por meio televisivo, radiofônico, impresso e virtual, sob a pena de multa no valor de R$50 mil para cada dia que sobejar o prazo acima. E diz o juiz Renato Coelho Borelli, por exemplo, no que diz respeito à questão da energia que acabo de citar, diz ele no seu despacho, o governo, na verdade, deixou de investir na infraestrutura de outras fontes de energia, situação que se agravou com a redução da tarifa de energia em 20% por ocasião da medida provisória, Vossa Excelência se lembra, 579, tão debatida nesta Casa. Por essa razão, observa-se a ineficiência do governo quanto ao seu papel de conduzir a coisa pública. Nesse contexto, diz o juiz, a seca não foi o único problema do setor energético, por isso que a menção publicitária, responsabilizando a seca como motivo da elevação das tarifas de energia, não condiz com a realidade dos fatos. No outro parágrafo, diz o ilustre magistrado, com efeito, a exigência de salários no período de 12 meses para o recebimento do seguro-desemprego, quando da primeira solicitação, e de 9 meses para a segunda solicitação, é medida que vai em desfavor das garantias trabalhistas, pois inequivocamente reduz o seu direito. Antes, o direito para o seguro-desemprego era preenchido quando completados 6 meses de salários anteriores a dispensas. Ora, diz o juiz, reduzir o direito é o mesmo que garanti-lo? E diz ainda, no outro parágrafo, e fico apenas nesse exemplo, verifica-se a plausibilidade jurídica do direito invocado, uma vez que a propaganda, diz o juiz, veiculada pela administração pública federal, não se coaduna com a realidade dos fatos. Não sou eu, veja Vossa Excelência, é o juiz, que é o magistrado federal, que diz, pois ao contrário do que se observa nas publicidades, vide mídias aqui copiadas na folha número 47. A fala consistente na garantia dos direitos trabalhistas não condiz com a redução dos benefícios laboriais, nem com a instituição de maior rigor na concessão dos direitos trabalhistas e previdenciários, conforme a ação governamental promovida pelas medidas provisórias já votadas nessa Casa, contra o nosso voto, diga-se de passagem, 664 e 665. O que nós estamos propondo, então, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, é dar garantias ao cidadão que não serão, também na publicidade oficial, ludibriados. E a nossa proposta, entre vários pontos, ela, portanto, estabelece a obrigação da divulgação em site dos dados e das fontes oficiais que comprovam aquelas informações divulgadas em campanhas publicitárias. Além disso, no nosso projeto, nós determinamos que seja, ilustre senadora Luize, apresentado os valores envolvidos na produção e divulgação das mesmas num local de fácil acesso. E também quais os veículos que foram destinatários dos recursos públicos, sejam veículos de televisão, de rádio e mesmo na internet. Vamos saber quem são os destinatários desses recursos, que tipo de direcionamento faz o governo e quais as razões para que essa planilha de mídia seja aprovada pelo governo. E, além disso, como sanções, o nosso projeto caracteriza como improbidade administrativa a divulgação de informações que não sejam comprovadas por fonte oficial. Agradeço a presença no plenário hoje do deputado Índio da Costa, do deputado Eduardo Barbosa, que tenho certeza compreendem a importância da fidelidade das informações numa democracia moderna. E caso, para encerrar, senhoras e senhores parlamentares, caso fique constatado que as informações divulgadas não foram confirmadas por fontes oficiais, portanto, se ali, novamente, uma burla, ali uma falsa informação no SET, a Justiça agirá em defesa do cidadão, obrigando os governos a fazerem campanha nos mesmos espaços e frequências com a divulgação da decisão judicial de que a informação antes divulgada não era verdadeira. Dou com muito prazer a palavra ao ilustre senador Cristóvão Buarque. Senador, eu quero dizer, senador, que esse projeto, há muito tempo a gente já deveria ter feito. Eu não sei por que cochilamos todos em um projeto desse tipo.
Mas eu queria acrescentar algo que não cabe no projeto, mas que talvez devamos fazer por fora. Eu creio que a gente deveria fazer, senadora Ana Amélia, uma proposta, um requerimento, uma exigência para que o governo não possa usar esse slogan pátria educadora, porque está mentindo para o povo inteiro. Um governo que corta 9 bilhões e 600 milhões do orçamento da educação, que desbarata o FIES, que para o Pronatec, que foi uma das bases da campanha da presidente, continuar usando o slogan, o lema pátria educadora, é a grande mentira da propaganda do governo. A maior de todas, é a mãe de todas as mentiras da propaganda. Uma invenção de algum marqueteiro sem o menor compromisso com a verdade, querendo apenas manipular a opinião pública. Então, eu parabenizo o seu projeto e vou tentar descobrir como é que a gente faz para propor, se for o caso, na Justiça, a suspensão da veiculação do slogan Pátria Educadora vinculado ao governo. Se quiser usar esse slogan, muito bem, que seja uma coisa da nação, como uma procura, como um sentimento nacional, não como uma ilusão de prática de um governo que não merece usar esse slogan. Vossa Excelência, senador Cristóvão, é mais uma vez preciso. E Vossa Excelência consegue aqui muito rapidamente sintetizar ou de alguma forma ilustrar, muito mais que as palavras que aqui proferi poderiam fazê-lo, a fraude que hoje, a que estão sujeitos hoje os cidadãos brasileiros. Pátria Educadora. Vossa Excelência que acabou de dizer, mais de 9 bilhões de reais cortados do orçamento da educação. O FIES, que do ano de 2013 para o ano eleitoral de 2014, aumentou seus investimentos de cerca de 7,5 bilhões para algo em torno de 13 bilhões de reais, agora deixa mais de 200 mil estudantes de fora. O Pronatec, que teve um aumento do ano anterior à eleição para o ano eleitoral de mais de 20%, agora tem seu orçamento reduzido quase à metade. Então, eu acho que o governo que aí está, que perdeu as condições morais, administrativas de conduzir o Brasil, se ancora agora na mentira, na fraude e, mais uma vez, com dinheiro público. E, segundo informações que recebemos, privilegiando aqueles blogs, aqueles sites que se dispõem a fazer esse jogo sujo de também divulgar informações inverídicas. Portanto, eu acho que Vossa Excelência nos dá uma oportunidade, inclusive de uma ação na mesma direção dessa que fizemos aqui na Justiça Federal em Brasília, e para a qual obtivemos êxito, de solicitar, e Vossa Excelência talvez seja o mais qualificado para encabeçar essa ação, mas eu me disponho a subscrevê-la em nome do PSDB, para que esse slogan marqueteiro, sem a menor conexão com a realidade, como outras propagandas que acabo de me referir, seja tirado também da propaganda oficial. É algo que vem absolutamente de forma convergente na mesma direção da preocupação que aqui externamos. Agradeço a Vossa Excelência e, com alegria, dou a palavra ao ilustre senador Ricardo Ferraz. Senador Aécio Neves, na mesma linha do senador Cristóvão Buarque, desejo cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade, pela tempestividade da proposta que Vossa Excelência apresenta, à medida em que Vossa Excelência resgata valores e princípios afastados do cotidiano da vida pública brasileira, que são os princípios da impessoalidade, da moralidade e da transparência. A proposta de Vossa Excelência não é uma proposta que tem a ver com situação ou com oposição. É uma proposta que tem a ver com o necessário posicionamento do Estado brasileiro diante de seus contribuintes. Trata-se de um avanço, trata-se de um passo adiante na linha de nós compatibilizarmos e lutarmos contra as blasfêmias e as distâncias entre o discurso e a prática. Como disse aqui o senador Cristóvão Buarque, a melhor maneira de nós combatermos as propagandas enganosas é a denúncia no PROCON, no direito do consumidor, porque esse tipo de coisa não pode perpetuar à medida em que, na prática, não é isso que nós estamos vendo acontecer. De modo que eu cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa extraordinária que, na prática, representa um choque de transparência e dá oportunidade para que nós possamos ampliar
a nossa capacidade de exercer o controle e a fiscalização social em nome da sociedade. Cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, senador Ferraço, e Vossa Excelência aqui já descobriu também muito rapidamente o objetivo final desse nosso projeto. É sim, para usar a palavra, a expressão de Vossa Excelência, criarmos o PROCON para a administração pública. Nós damos a chance de os governantes publicarem em site as informações que embasam a publicidade oficial. Mas quando não há confirmação desses dados, o nosso projeto de lei prevê essa ação como um ato de improbidade administrativa, porque viola os princípios básicos que regem a administração pública, como a da transparência, da fidelidade das informações. Inclusive, quero crer em todos os níveis federados, para os governos estaduais e municipais. Exatamente, porque isso ocorre, eu disse isso inicialmente aqui na minha exposição, e o projeto prevê essa mesma sanção e essa mesma obrigatoriedade de disponibilizar o conjunto das informações para os níveis estaduais e municipais, porque isso ocorre de forma ainda mais vergonhosa no âmbito nacional a todos os dias. Mas temos que reconhecer que acontece também em estados e em municípios. É algo realmente em defesa dos cidadãos, é o que nós poderíamos chamar do PROCON da administração pública, e eu espero poder contar com a solidariedade, com o apoio das importantes lideranças que aqui estão, e encerro essa minha exposição, cara presidente. Sem antes me dar uma parte de rápido, senador. Mas darei no tempo que Vossa Excelência achar necessário, e certamente mais uma vez me honrará, mas apenas para registrar a alegria aqui no Senado Federal de estarmos recebendo ilustres deputados federais. Já me referi a alguns que aqui já estavam, como Eduardo Barbosa, Índio da Costa, mas também quero cumprimentar os deputados Silvio Torres, o líder Bruno Araújo, o deputado secretário Luiz Carlos Raul, deputado Caio Nárcio. Eu acho que se não deu quórum lá, é possível que daqui a pouco dê quórum da Câmara aqui hoje no plenário do Senado. Agradeço e dou a palavra com muita alegria ao ilustre presidente do Democrata, senador José Agripino Maia. Senador Aécio, Vossa Excelência com esse projeto está adotando a postura a que nós temos sido obrigados a adotar, a da legítima defesa da sociedade, porque veja bem, senador Cristóvão, ultimamente a carga de equívocos, de erros do governo é tal que ou nós nos movemos no sentido de, com projetos, com PECs, proteger a sociedade, ou eles vão perpetuar aquilo que vem fazendo. Vossa Excelência está dando entrada num projeto que vai inibir a propaganda enganosa. Eu dei entrada anteontem numa proposta de emenda à Constituição que obriga se o Congresso não apreciar as contas, que há 12 ou 13 anos não aprecia, e o governo acha uma maravilha que isso aconteça. Se nós não apreciarmos as contas do Poder Executivo até o final do ano, a pauta do Congresso fecha, trava. Para quê? Para que o governo que se habituou a ver as contas objeto de ressalvas, objeto de questionamentos por parte do TCU, não incida no erro continuado. Então, nós estamos tomando medidas que nos cabem, ou cabe ao Executivo, de proteção da sociedade. Porque, senador Aécio Neves, o que aconteceu ano passado? Não foi propaganda enganosa, foi má fé. A presidente Dilma ocupou uma cadeia de rádio e televisão para anunciar o abaixamento de 20% da tarifa da energia elétrica. Quando ela, ministra das Minas e Energia, ela tinha todos os dados, ela sabia de quando tinha sido ministra, do modelo que ela pactuou e levou à aprovação, que aquele modelo ia terminar produzindo o que produziu. Baixo investimento, energia hidrelétrica como o grande elemento da matriz energética, sujeita a nível dinâmico das barragens. E ela sabia qual era o nível dinâmico das barragens do Brasil, que era perigoso. Ela não poderia jamais ter anunciado uma queda de 20% da tarifa. Ela foi à televisão, fez uma cadeia de rádio e televisão, anunciou abaixamento de 20%, sabendo ela que aquilo era uma jogada eleitoral, que produziu resultados. A popularidade foi lá para cima. Agora, o Brasil pagou uma conta altíssima.
Uma das razões da quebradeira do Brasil, da alta da inflação, da perda de renda das pessoas, é a conta de energia que chega a ser até 40%, 50% mais alta do que o ano passado, quando ela produziu a informação errada, a má-fé, de 20% de queda na tarifa. Então, o que Vossa Excelência está apresentando, o que eu apresentei, são elementos de proteção à sociedade contra a enganação e contra a má-fé. Contra a enganação e a má-fé. Na verdade, é muito mais do que você proteger o consumidor. É você proteger o país da mentira, da enganação, da atitude de má-fé, como é flagrante esse caso da energia elétrica. Ela tinha sido ministra, ela sabia de todos os elementos, sabia o nível das barragens, sabia que jamais poderia, com segurança, oferecer o anúncio de uma queda de 20%. Nunca. E ela, senador, me permite, e foi avisada. Aqui, nessa tribuna, a senadora Ana Amélia falou essas coisas, eu falei, o Aloysio falou, creio que o senhor também falou. Nós falamos, avisamos que isso aí era um gesto demagógico. Debatemos nas comissões da Casa, com o presidente do ministro de Minas e Energia, combatemos a MP 579, alertando para os riscos que ela traria ao país. Isso foi demagógico e irresponsável. Ou seja, ela não tinha o direito de não saber como ministra e tinha a obrigação de ter escutado os avisos que foram feitos aqui e esnobados, todos, como se fossem coisa de malucos. Por essa razão, senador Cristóvão, lamentavelmente, a presidente Dilma, senador Aécio, quando hoje fala, as pessoas que veem ela na televisão, viram a cara, desligam a televisão e não dão mais a menor credibilidade ao que ela fala, pela sucessão de enganações, pela prática da má-fé, da tentativa permanente de informar para ter ganhos políticos. Topou, deu na pedra, como nós dizemos lá no meu Nordeste. Parabéns e cumprimentos a Vossa Excelência por mais essa iniciativa de boa qualidade. Agradeço a Vossa Excelência, e os discursos de Vossa Excelência mostram, me permita o termo, mas muito comum no Brasil, de dizer aqui que a mentira tem perna curta. Com esse projeto, nós vamos inibir o governo de continuar fazendo o que vem fazendo, pois não é só no campo da publicidade. Vossas Excelências, todos que estão aqui, o senador Aloysio, com muita honra, passa a Vossa Excelência a palavra em seguida, acompanharam quando, em relação a essa questão tão relevante discutida no Brasil no momento, em especial pelo Tribunal de Contas, cujo parecer do ministro Augusto Nardes comprova de forma absolutamente literal, com documentos produzidos pela auditoria do Tribunal de Contas, que a presidente Dilma desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal no ano passado, ao permitir que os bancos públicos financiassem o seu controlador, o coração, o centro da lei de responsabilidade fiscal. Eu me lembro, senador Cristóvão, que alertamos sobre esse desvio, ainda durante a campanha eleitoral. Eu me lembro que no debate na TV Record, eu mostrei os números. A Caixa Econômica naquela época já pagava 8 bilhões de recursos próprios do Bolsa Família e não recebia contrapartida do Tesouro. O Banco do Brasil, cerca de 8 a 10 bilhões também para pagamento de seguro-desemprego, seu determinado reembolso do Tesouro. O BNDES também no programa de sustentação ao investimento, e o governo fez com que não fosse com ele. Agora, o governo está, senador Luiz, nas barras dos tribunais. E pela primeira vez na história contemporânea do Brasil, uma presidente da República terá que dar explicações pessoais à Corte de Contas do Brasil. E se a Corte de Contas fizer aquilo que dela se espera e confiamos que fará, uma decisão absolutamente técnica, não há como não haver aqui a reprovação das contas da presidente da República por uma razão simples e objetiva. A lei foi feita para todos e os governantes é que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo e garantir o seu cumprimento. Dou a palavra ao senador Aloysio Nunes. Senador Aécio, eu acompanhei desde o início a gestação desse projeto que aplaudo com entusiasmo. O senador Ferraço fez uma analogia interessante e adequada entre essa disciplina que o senhor propõe, a propaganda governamental, e a disciplina que protege o consumidor contra a propaganda enganosa. Realmente, como diz Vossa Excelência, a mentira tem pernas curtas e ela se volta contra o mentiroso. Porque o comerciante indelicado perde a clientela. É fatal. E o governante que mente, que alardeia virtudes que não tem,
realizações que não são suas, perde a confiança, a credibilidade. A mentira é algo devastador para um governante. E é isso que a percepção da mentira é que, no meu entender, é o principal responsável pela queda vertiginosa dos índices de popularidade da presidente Dilma. O castigo vem rapidamente, vem a galope. Não é? Não apenas a opinião pública se afasta dela, como o seu mentor Lula, já faz questão de se afastar, dizendo, olha, vamos fazer uma revolução cultural no PT, o governo só dá más notícias, o Palácio do Planalto, o governo é um governo de mudos, eu não tenho nada com isso. Não é? Não apenas a opinião pública, mas o seu principal mentor se afasta dela, que é uma condição trágica de uma presidente que está há menos de 6 meses no poder. Faz bem Vossa Excelência apresentar esse projeto, como bem disse o senhor, é uma vacina geral, não apenas em relação às práticas deste governo, como a todos, mas é também uma ação preventiva contra a mentira na vida pública, que é o que mais afasta os cidadãos da vida política. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência pela contribuição e estímulo que me trouxe desde que conversamos pela primeira vez sobre a necessidade de inibir a forma, me permita dizer, desrespeitosa, para não usar um termo que talvez que não condiza com a tribuna que eu ocupo nesse instante. E lembro que Vossa Excelência, um dia, em uma das nossas reuniões, senador Luizio, chegou indignado ao ter visto uma propaganda em relação ao ajuste fiscal que mostrava um Brasil que não era real. E eu tomei, inclusive, a liberdade de destacar alguns termos dessa publicidade. Num determinado momento, o locutor pergunta, entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Propaganda do governo federal, milionária, distribuída e divulgada em todos os veículos de comunicação. Horários nobres da televisão. Os horários nobres da televisão. Aí aparece um senhor chamado Cid Pires que diz, eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Aí vem o locutor, pago por nós, diz o seguinte, pois é, Cid, desde 2008 o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. Que crise internacional é esta? Nós todos lemos uma entrevista do presidente da Mercedes-Benz, publicada ontem, num grande jornal nacional, e que dizia, no momento de rara franqueza, já que esses dirigentes têm sempre muito cuidado em criticar o governo, ele dizia, não consigo entender aonde está essa crise a qual o governo se refere. A Alemanha não está em crise, Estados Unidos não está em crise, China não está em crise. E vou dizer mais, o mundo deve crescer, segundo o FMI, em média 3,5%, senador Caiado, esse ano. Os países desenvolvidos, 2,4%. Os emergentes, onde nós deveríamos estar incluídos, em média 4,3%. E nós vamos crescer, segundo especulações já do mercado, algo em torno de menos 2%. Que crise internacional é essa? A informação é falsa, é enganosa. Num outro momento dessa publicidade oficial, o governo diz, o governo manteve o crescimento do emprego e da renda. Mentira! Todos os indicadores oficiais mesmo mostram a evolução da taxa de desemprego e a diminuição da renda ao longo de todos os últimos trimestres. Então o governo dá uma informação oposta à realidade para justificar o injustificável. Num outro momento dessa publicidade, o governo diz, a redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. No mesmo momento, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, muitos aqui se lembrarão, dá a seguinte declaração, essas desonerações foram uma brincadeira que custou muito caro ao Brasil. Num outro momento, diz a propaganda oficial, agora o governo propõe ao Congresso ajustes para que essas vitórias tenham continuidade. E os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados. Mentira! O governo suprime direitos dos trabalhadores e, na verdade, o que nós estamos assistindo na publicidade oficial é o uso, mais uma vez, político, até mesmo eleitoreiro, de afirmações que, como disse, não tem qualquer correspondência com a realidade. E encerro lembrando o senador Caiado, deputado Jutaí, senador, governador Anastasia,
Uma que foi a que me causou maior indignação e talvez me tenha estimulado a apresentar esse projeto. Diz de forma cândida a publicidade oficial paga por todos os brasileiros: as tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. Mentira! As tarifas tiveram que ser aumentadas pela irresponsabilidade de um governo que desprezou o planejamento, de um governo que nos impôs uma medida provisória, a 579, e Vossa Excelência se lembrarão dela, que desorganizou o sistema. E os alertas que fizemos aqui deste plenário, nas comissões onde essa matéria foi debatida, foram inúmeros. Pois bem, a conta está aí. Infelizmente, senador Caiado, não paga pelo governo, paga pelos cidadãos, pelos trabalhadores brasileiros. Portanto, esse projeto, e que tenho certeza poderá tramitar com muita rapidez nessa casa, significa, como disse o senador Ferraz, estabelecemos a partir de agora um PROCON, uma defesa do contribuinte no que diz respeito às mentiras e à irresponsabilidade que chegou também à publicidade oficial. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.